Olá, estamos começando aqui mais uma edição do Painel Regional Debate, sempre com você, não é? Segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, reprise às 20 horas, 8 da noite. Você confere personalidades da região, do Brasil, participando aqui das nossas bancadas, debatendo e discutindo com você os problemas, as demandas, as dificuldades, os assuntos importantes que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, os temas nacionais também, porque os problemas são muitos, não é? E as polêmicas vão aumentando, especialmente no ano eleitoral. Lembrando que, eu já disse, a reprise às 20 horas, o painel debate um pouquinho mais na frente, depois do JB, às 10 da noite, e o painel regional também com entrevistas e discussões sobre a região e sobre o país. Nessa edição, com prazer, a gente recebe a professora, cientista política, Olívia Pérez, mais uma vez conosco. Tudo bem, Olívia? Prazer rever você. Tudo bem, Boturão, boa tarde. Boa tarde a quem está nos assistindo. Mais um prazer participar de mais essa edição do programa. Com a gente também o médico veterinário, uma figura sempre antenada com as questões importantes da região e do Brasil, o doutor Eduardo Filetti, se não estou equivocado, não é? Estreando com a gente aqui, participando pela primeira vez do painel regional Debates. Tudo bem, Filetti? Prazer tê-lo a bordo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer estar fazendo programa aqui com a Olívia também, que eu já vi outros programas dela aqui, participa muito bem. Esperamos fazer um bom programa de hoje, né? Muito bem, obrigado, Filetti, obrigado, Olívia, por estarem com a gente. Nós estamos na expectativa da presença também do professor Fábio Nunes, professor Fabião, filiado ao PSB, não é? E que foi candidato a prefeito, se lembra, na eleição de 2012, né? O Fabião agendado, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui também para participar conosco do painel debates desta edição. Eu queria dizer o seguinte a você, o programa está gravado, não é? Você não pode participar como está acostumado, o telefone, via Facebook, evidentemente pelo Facebook, pelas redes sociais, você pode colocar lá o seu comentário a respeito do programa e é isso que a gente gosta que você faça mesmo. Estamos chegando aí quase na marca dos 5.000 curtidas, a gente fica muito satisfeito, muito feliz e agradece muito a você que está conosco aí pelas redes sociais também. Em tempo real, que não é o caso de hoje, você acompanha o programa pelo site da TV Santa Cecília, não é? Clica lá no ícone painel regional e acompanha a gente online. E o programa encerrado, ele vai para o YouTube, você rever os trechos que você achar mais interessantes ou, né, se você preferir, rever aí o programa por inteiro, você fica absolutamente à vontade. Bom, nós estamos vivendo aí um cenário político bastante curioso, né, um cenário nacional. Nós temos aí uma história colocada aí, o tal do Volta a Lula, não é? Em virtude da queda das pesquisas apresentadas pela presidente Dilma Rousseff e pela aprovação ao seu governo. Um grupo aí ligado ao Partido dos Trabalhadores defendendo a substituição da candidatura. E temos aí o ex-presidente constantemente, dizendo que não é candidato, que vai fazer campanha, como fez em 2010, pela presidente, para que o presidente se reeleja. E temos aí, do outro lado, duas candidaturas colocadas, pré-colocadas, por enquanto, a do PSDB com Aécio Neves e a do PSB com Eduardo Campos, o ex-governador de Pernambuco, linkado aí à ex-senadora, ex-ministra Marina Silva. Mas nessa semana, o fato que mais chamou a atenção, Olívia e Filetti, foi a presença do ex-presidente Lula em Portugal, participando lá de um evento importante e concedendo, um fato que é raro, raríssimo, uma entrevista exclusiva à RTP, a rede de TV oficial, o canal oficial de Portugal. Uma entrevista longa, mais de meia hora, quase 40 minutos, e onde num determinado trecho, num determinado momento, ele disse algo bastante estranho, difícil da gente compreender, até de engolir, Ele disse que esse pessoal que se envolveu aí, que foi condenado pelo julgamento do Mensalão, são pessoas que nunca foram da confiança dele. Você ficou surpresa com essa declaração, Olívia Pérez? Não fiquei surpresa. Decifre isso. O discurso do PT, e do Lula, ele é sempre muito meio afinado, um discurso que costuma botar a culpa nos outros, Então a culpa é da imprensa que cobriu um mau fato, é culpa do judiciário que quer massacrar o PT, então é sempre um discurso que coloca a culpa em outros agentes.
É importante ressaltar que a nossa imagem é construída através do nosso discurso, então o Lula, ao sempre falar, e o pessoal do PT, os filiados do PT, sempre falarem que a culpa não é deles, que não houve mensalão, que não há corrupção, eles constroem uma imagem ainda de ética, né? Porque o quanto a gente fala, constrói a nossa imagem a respeito das coisas. E também é interessante mencionar que o eleitor típico do PT, o eleitor da Dilma, que é um eleitor que tem como perfil, né, ele ser de municípios médios, ter baixa escolaridade e baixa renda, essa pessoa ela nem entra em contato com o que sai no jornal impresso, né, nem fica sabendo dos fatos e continua votando no PT. Já os mais escolarizados de renda mais alta costumam votar em outros partidos. Segundo a última pesquisa do Datafolha, eles votam muito mais no candidato do Aécio Neves, né? Quer dizer, Eduardo Filete, que você, presidente da República, indica um cidadão para ser ministro-chefe da sua Casa Civil, dá lá o aval para um outro ex-deputado ser o presidente do seu partido, Partido dos Trabalhadores, presidente nacional do partido, né, como era o Genuíno, né, da Casa Civil, como era José Dirceu, para tomar conta do caixa do partido, né, administrar o PT, juntamente com o Genuíno, no caso do Delúbio Soares. Outras figuras, o João Paulo Cunha presidir a Câmara dos Deputados enquanto você é presidente da República, né, um deputado federal do Estado de São Paulo. E você não tem confiança nessa gente, nessas pessoas que circulam ao seu redor? Eu vou dar, em primeiro lugar, um abraço a todos, eu vou dar 10% de chance de veracidade nisso por Lula, porque é a tal da governabilidade. Agora, 90% errado, porque são pessoas próximas a ele. Daqui a pouco também ele vai falar que não confiava na Dilma, né? Porque quando ela comprou, junto com as outras pessoas, a empresa de petróleo, por 20 vezes o valor que ela vale. Então, eu acho que no PT tem muita gente boa, tem muita gente ruim, faz coisa errada, como faz coisa muito certa também. Então, aqui ninguém está para crucificar ninguém, não. Eu conheço gente do PT que trabalha muito bem, conheço gente que trabalha muito mal. Tal. Mas eu acho assim, daqui a pouco ele vai falar que não conhecia o presidente da Petrobras, o Gabrielli, que não conhecia a Dilma também, né? Então eu acho que concordo com a Olivia, que é uma cientista política muito afinada, que o PT tem essas manobras de... Não é só o PT também não, né? De falar que não sabia, que não viu, que fica mais fácil. Então vai... Tal. E eu acho que o Lula, vou falar que o pessoal que vê esse programa, geralmente a maioria é um pessoal bem atento às políticas, né? Então é aquela história do escurinho e do Dario, né? O Internacional tinha o Dario Maravilha, que fazia os gols. Quando o Dario não fazia, ele punha o escurinho, que o escurinho sempre fazia um. Então a Lula, a Dilma é o Dario, com todo o respeito que a Dilma merece, tal. Ela é o Dario, ou seja, é aquele que está lá. Mas se ela começar a fraquejar, o Eduardo Campos subir, o Aécio subir, não sei o que, tal, joga o Lula que ele garante, né? Então o Lula seria um candidato melhor em termos de voto que a Dilma, com um discurso muito mais afinado, pegou um governo de 8 anos que não teve tantas crises no mundo, né? A Dilma já enfrentou um pouquinho, mas o Lula enfrentou uma marolinha, né? A Dilma vai enfrentar o pós-Copa aí que vai ser problemático, porque as reformas não vieram para a população e tal. Então, se a Dilma der uma patinada, entra o reserva de luxo, que é o Lula, com muito mais chance de ser eleito. Então o PT sabe, a Dilma está na frente, mas o Lula vem atrás. Se não der nada, se a Dilma estiver patinando, o Lula com certeza vai assumir. Essa é uma das preocupações, inclusive, as pessoas criticavam, né, o fato do Lula não ter se posicionado em relação ao mensalão, por que ele demorou muito para se posicionar em relação ao mensalão. Na verdade, se ele se posiciona muito, ele dá subsídio para aquela ala dentro do PT que quer que ele volte, para aquela ala ficar mais forte, o Volta Lula ficar mais forte. Então ele toma cuidado na hora de aparecer. Fica meio tranquilo para não, né? Ele apareceu agora porque os números, né, das últimas pesquisas eleitorais estão indicando para a Dilma se preocupar realmente, né? O índice de aprovação dela está em 38%, segundo pesquisa do Ibope. Lembrando que o Lula, ao reeleger, ela estava com um índice de aprovação de 75%. E a última pesquisa Datafolha, divulgada no começo do mês de abril, diz, né, que a Dilma tem 38% dos votos, a Aécio 16% e o Eduardo Campos 10%. Lembrando que os outros dois candidatos são pouco conhecidos, têm mais chances de crescer e a Dilma tem menos. Assim, ciência política fala, né, os estudos comprovam que um candidato ele se reelege quando ele tem um índice de aprovação por volta ou acima de 55%. Então, esse número de 38% de aprovação da Dilma é realmente um índice que preocupa. Aí o Lula ter vindo, né, defender o governo da Dilma, falar que confia nela e que as críticas são culpa dos outros.
O PT ele tem uma estratégia aí, né, de como fazer candidatos. A estratégia é pegar alguém com perfil técnico, político e lançar a candidatura sempre com Lula por trás. Ele fez isso com a Dilma, está fazendo isso com o Alexandre Padilha, fez isso com o Fernando Haddad, que são pessoas que participaram de decisões e de programas técnicos. A Dilma aí, né, sem muito traquejo político, como a gente observa no dia a dia, mas ele vem com a imagem dele por trás para ajudar esses candidatos a se reelegerem. Muito bem. Empiricamente, né, eu e o Filete, parece que já identificamos aí, o Filete e eu, né, um movimento aí, né, de volta a Lula, que é um movimento de ala do PT, a Olívia confirma isso, como cientista política, como estudiosa que é, professora que é, mas empiricamente o Filete e eu identificamos aí já uma estratégia, né? Parece que falamos a mesma linguagem, uma estratégia realmente de já colocar o ex-presidente no jogo, né? Eu quero que o Olívia explique isso daqui a pouquinho, porque já está conosco o nosso professor Fábio Nunes, como eu tinha anunciado na abertura do programa, não é? Professor Fabião, foi vereador aqui em Santos por 3 mandatos, se eu estiver enganado ele me corrige, candidato a prefeito, uma bela votação em 2012, e hoje já se coloca como pré-candidato a deputado estadual pelo seu partido PSB. Tudo bem, Fabião? Prazer rever você. É uma honra, Edgar, Edu, meu amigo de infância, e essa contribuição da Olívia, primeiro, pela sua abordagem e agora também como mulher aqui, que a gente precisa ampliar essa participação. É uma das estratégias, inclusive, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de divulgação para provocar as mulheres do Brasil, para que elas ofereçam o nome à sociedade, para a gente ter uma maior representatividade, que hoje a Câmara Federal está em torno de 9% de mulheres. Então, Tem o partido também com a Marina, né? Sim, a gente tem... Está tentando, né? Interessante, a gente tem a Erundina, o PSB tem um grupo interessante, mas é uma honra estar aqui com vocês e peço escusas aqui por esse pequeno atraso, mas vamos aí para o embate político, para esse aprimoramento da democracia brasileira, que precisa de muito aprimoramento, muita discussão, né, Fabião? Muito debate. Eu quero ouvir você também, a gente abriu o tema, né, falando sobre os assuntos aí da semana, né, e um tema bastante polêmico, que gerou uma discussão enorme, foi aquela entrevista do presidente Lula, a RTP, lá em Portugal, né, Rede de Televisão Portuguesa, e quase 40 minutos, né, uma entrevista exclusiva, que é um fato raríssimo no presidente. Como presidente, então, nem se fala, né, e como ex-presidente também, ele não tem aparecido praticamente em lugar algum para conceder entrevista nenhuma, emissora nenhuma, canal de TV nenhum, e fez isso em Portugal. E disse que, primeiro disse que foi um julgamento político, teve 80% político, 20% de judiciário nas decisões do STF com relação ao mensalão. E que aqueles que estão presos nunca foram pessoas da sua confiança. Eu fiquei estarrecido quando observei aquilo, né? A Olívia já decifrou aqui politicamente para a gente como é que funciona essa linha, porque é que ele deu esse tipo de declaração, o Filete compreendeu também. Eu queria ouvir você. Como é que você recebe isso? Quer dizer que você é presidente da República, indica um cidadão para a Casa Civil, indica outro para presidir o seu partido, né? Indica outro para presidente da Câmara, enquanto você é presidente da República, indica outro para administrar o partido que você criou, e na hora que eles são presos, nenhum deles é da sua confiança. Eu, sinceramente, fiquei espantado. Se eu fosse um pouco mais provocativo do que sou, eu ia perguntar que horas foi essa entrevista para saber se houve algum tipo de variável de origem agrícola, né? Para saber, isso é uma provocação, mas na verdade a gente sabe que a inteligência emocional do presidente Lula supera muito a sua inteligência clássica e formal, para a gente não usar mais o termo QI, que é démodé. E essa liderança que ele tem no Brasil não pode ser confundido com desempenho, ou seja, aquelas falas históricas dele, aquele bordão, né? É uma fábrica de bordões. Quando você acha o mundo vivia uma crise econômica, um país que tem petróleo autossuficiente, pelo menos divulga isso, mas não explica por que o nosso combustível tem esse valor. Um país que tem matriz proteica, que é a soja, e a matriz vegetal e animal, que é o nosso rebanho bovino. As pessoas não sabem, mas o Brasil tem mais cabeças de gado do que gente. E essa é a estratégia de um governo, ou seja, baseado em commodity agrícola, para chegar na sexta, sétima economia. Então, assim, do ponto de vista político, os movimentos que ele faz, e quando eu assisti recentemente, a coisa de 20 dias a 3 semanas, aquele movimento do dito bloquinho,
que migrou para lá e para cá, e o PMDB fez algumas pressões, eu achei que era já um sinal de um volta a Lula, ou então pula a Dilma e já vem direto um Aloysio Mercadante para a eleição desse ano. Mas, pelo jeito, óbvio que foi só um movimento, uma fumaça lá em Brasília, com muitas dessas que a gente vê, mas o clima em Brasília está ruim, clima de articulação política. Primeiro porque, do dia 4 de abril ao dia 31 de dezembro, nada acontece no país em ano eleitoral. Isso é lamentável. E não é que acontece por causa de seriedade política, pelo contrário, para não deixar ninguém vulnerável, nada acontece. Só se faz o rito que o orçamento carimba. Nada acontece de novidade, de ruptura. Parece que de 2 em 2 anos o país para. E mais ainda quando é uma eleição majoritária. Então essas falas pirotécnicas do nosso ex-presidente, a mim não compromete, porque fui uma pessoa que via a construção da sua liderança. Mas a fragilidade disso, como alguns cientistas políticos chamam do desgaste do material, dos erros, eu não sei se erros ou de esse hiper guinada aos neocompanheiros do PMDB, do PP, do PR, pessoas que, na época da luta da conquista da democracia, estavam do outro lado, elas estavam fomentando o estado de exceção. Então a gente fica absolutamente estarrecido a ponto de entender uma saída de quadros do Partido dos Trabalhadores, me ajudem nos nomes, como Erundina, há 15 anos, como Heloísa Helena, Ivan Valente, como Ivan Valente, que está no PSOL, que é hoje o fiel da balança do Congresso Nacional. O Ivan é meu amigo, uma pessoa, porque ele tem muitas lutas hoje para o movimento ambientalista, junto com os deputados da Frente Parlamentar. Então eu fico assim, absolutamente, de fato, estarrecido pelas opções do dito núcleo duro do PT. Às vezes as pessoas estão nos escutando, não conhecem esse jargão, esse termo. O núcleo duro era o núcleo pilotado exatamente pelo Zé Dirceu e o seu grupo, que o Brasil chegou à conclusão que era uma quadrilha de operação de negócios. E que o Lula fala agora que não confiava neles, né? Não. Então a gente até filtra isso, porque é uma forma de proteção de um partido que eu posso falar de coração aberto, que eu acreditei aos quadros do PT aqui regionais nossos, como a Maria Lúcia Prandi, a própria Maria Ângela, que já saiu há bastante tempo do PT, a deputada Thelma de Souza, o Davi, que foi um prefeito que a gente acompanhou, e tantos outros, o Fausto Figueira. Sérgio. Não, sim. O Sérgio Servo? O Sérgio Servo era do PSB, o vice, amigo, uma pessoa de nossa confiança. Trabalhou no governo, foi o secretário do Márcio Tomás Basto, no Ministério da Justiça. Então, Santos sempre foi, de fato, foi um laboratório para políticas de vanguarda nos anos 80, no governo da Thelma, e hoje perdeu a oportunidade de fazer, primeiro, uma reforma política que está na fatura deles, Edgar. Eles vão ter que explicar para a sociedade por que não teve reforma política, por que não... Eu não gosto muito da palavra reforma, mas ela representa isso que a gente está precisando viver nesse país, porque a questão tributária não foi passada limpo, como é que fala, os tributos e taxas cumulativos dos custos dos bens, é algo absurdo no nosso país. Que arrebentam os bolsos do contribuinte. A precificação, a economia é totalmente doente, são valores eclipsados, escondidos pelo valor real de estar essa precificação. E só para finalizar, senão eu vou ficar falando demais e quero ouvir os companheiros. Na verdade, a preocupação que eu tenho é assim... Estou deixando você falar porque você chegou atrasado. Não, mas só para a gente encaminhar. O PT ficou famoso porque se apoiou sempre no MP, no Ministério Público, para bancar o denuncismo, que a gente sabia que era real em função de corrupções. Eu chamo de denuncismo porque muitas vezes eram denúncias sem nenhum tipo de fundamentação, mas eles provocaram a sociedade para discutir as instituições. Mas o que eu te falo hoje é o seguinte, como é que a gente vai acreditar que isso foi uma legitimidade de estratégia de ascensão ao poder e hoje, depois de 12º ano, né, de mandatos consecutivos, deixar para trás tantas... Ou seja, as vitórias sociais que existiram, elas ficaram menores do que os escândalos de corrupção. Essa reviravolta que a gente vai saber se o povo vai perceber isso numa nação com mais de 200 milhões de habitantes.
Vamos continuar discutindo esses e outros temas. Daqui a pouquinho a gente faz um rápido intervalo e o painel Debates volta em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Com prazer conversando aqui com a cientista política, a nossa professora Olívia Pérez, com o nosso Eduardo Filetti e também a presença do professor Fabião, né? Fábio Nunes, vereador aqui em Santos, foi candidato a prefeito, uma história já enraizada na cidade, na política aqui da cidade e da região. Programa gravado nessa edição, não dá para você ligar, evidentemente, nem participar, nem interagir com a gente, apenas comentar aí pelas redes sociais, no facebook.com/painel regional. Vamos tentar emendar aí essa questão aí colocada meio numa queda aí que a gente vem acompanhando do governo Dilma, da preferência do eleitorado pela reeleição dela, esse tema do volta a Lula. O Fabião fez algumas citações interessantes, né? E eu disse que empiricamente, né, porque não sou especialista, como também não é o Filetti, mas a gente empiricamente já identifica aí uma estratégia do PT de recolocar o presidente Lula como uma grande opção, não é? Como o Filetti explicou do escurinho do Dario, não é? Você não tem o titular, o reserva que entra e resolve pode assumir a função. Como é que você vê essa coisa aí, Olívia? Você concorda com a gente? Há realmente uma estratégia já montada, já armada no partido para isso? E é interessante a gente ver nessa questão do volta a Lula as disputas internas dentro do partido, né? Que muitas vezes a população não tem muita noção do que acontece. A Dilma já tem agora uma corrente defendendo ela. Na verdade, tem a questão do volta a Lula, não volta a Lula, mas o Lula nunca saiu, né? E ele já deu, nessa entrevista, ele disse que ele sempre está presente. Há a possibilidade dele voltar, porque a legislação permite que até perto das eleições mude o candidato, mas há também toda uma dúvida sobre a questão da saúde dele, que já tem se mostrado meio frágil. Inclusive, acho que hoje ele estava, né, o programa é gravado, mas em meados do final de abril ele estava no hospital. Eu queria retomar um pouquinho da fala do professor Fabião, que ele fala que ele já gostou, né? E que muitas pessoas de esquerda na década de 80 e na década de 90, elas votavam no PT. Então, ser de esquerda era sinônimo de ser petista. Até o PT alçar o poder, e aí você tem toda uma decepção com o desempenho do PT. Na verdade, isso acontece, já aconteceu em várias situações da história, né? Então, o partido que é a oposição, ele cria uma utopia, uma ideia do que deveria ser ideal. Quando ele alça o poder, ele acaba fazendo muita coisa, né, para manter o seu projeto político no poder, agradando, inclusive, os seus amigos, né, os seus militantes. E aí vem a crítica, e aí vem a crítica, cria uma nova utopia que parece que é o mundo ideal, mas quando alça o poder, na verdade, vira novamente ideologia. Essas ideias que eu estou tirando é de um filósofo chamado Mannheim, que ele diz exatamente isso, né? Que a teoria é uma coisa, né? Na prática é outra coisa. Então isso não me... Teve uma discussão aqui se vocês são decepcionados, se a população é decepcionada ou não com o PT, mas se a gente for olhar na história do mundo, isso é muito comum, né? O partido de esquerda, como já foi o Partido Comunista na União Soviética, quando alça o poder, vira outra coisa. Então, uma coisa é nosso discurso, na prática, é bem difícil de fazer, até impossível de fazer tudo que a gente queria. O Lula podia ter feito. O Lula tinha um índice de aprovação muito grande, de 75% aí, quando ele elegeu a Dilma. Então, ele tinha legitimidade popular, era oportunidade para ele fazer grandes reformas, o que ele não fez. A Dilma não vai conseguir agora, com essa aprovação em baixa. Muito bem. Temos três educadores aqui na mesa, né? O Filetti é professor aqui da Unisanta, na área de veterinária. O Fabião é professor, também professor de biologia há muitos e muitos anos, né? Professor de cursinho, professor universitário. E a Olívia é professora também de ciências políticas, né? Na Unip, não, Olívia? Isso, também dou aula de metodologia. Aula de metodologia também, enfim. E a educação do Brasil patina, não é? Entra Sarney, sai Sarney, Collor sofre impeachment, entra Itamar, lança plano real e os índices da educação são péssimos. Fernando Henrique Cardoso, um educador, né? Um professor reconhecido, um filósofo, um sociólogo reconhecido internacionalmente, né? Assume o país, investe muito. Doutor pela Sorbonne. Doutor pela Sorbonne, realmente uma figura que todos nós temos que respeitar, e é verdade mesmo, o Fernando Henrique é uma pessoa de respeito nessa área. E não é por acaso, não, é pelos trabalhos que ele realizou. Agora, foi presidente durante 8 anos, né? A educação brasileira patina, especialmente a educação básica, né? Ele fez um investimento mais em aberturas, né, de universidades pelo país afora. O Paulo Renato, Souza, né? A última grande transformação, salvo engano, não sei os colegas qual é o posicionamento, a gente teve uma série de novos programas, o ProUni, o Pronatec, são programas que estão acontecendo, mas o realinhamento estratégico foi o Paulo Renato, que pilotou em 95,
quando você hoje tem a obrigatoriedade dos 25% carimbado nos orçamentos municipais. Então, dói para um pai de aluno de escola pública escutar quando um político fala dinheiro existe, é problema de gestão. Isso dói aos ouvidos dos pais, das crianças, dos adolescentes e das pessoas que estão na escola pública. Você que teve como vereador lá, você acha que 25% do orçamento de uma cidade igual Santos, a gente sabe que muito dinheiro vai para o federal, vai para o estadual, se não tiver projeto, né? Porque às vezes você pode ser um bom político e um mau projetista, né? Sim, porque no Brasil a gente tem que formar gente, fazer projeto. Porque o São Vicente não ganhou dinheiro, o Santos, Praia Grande, eu não estou dando exemplo, porque não tinha projeto. Porra, então vamos ter menos político e mais projetista, né? Porque, ou menos engenheiro e mais arquiteto, sei lá, na Paulista. Porque tudo é projeto, não faz. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, por exemplo, o Lula teve 75% de aprovação. E eu concordo com o Olívia que ele perdeu o tempo de fazer as mudanças. A Dilma não vai conseguir hoje. E sobre a saúde, né, que é falar da saúde do Lula, mas você vê, eu acho que o Lula, mesmo com a sua debilitada, você vê, pode dar uma de presidente Luiz Álvaro, né, que quando foi para Barcelona ele foi, para receber coisa na federação ele ia, e quando era pepino mandava o vice, o Odílio, que eu tenho muito respeito. Então, essa questão de saúde, né, o Luiz Álvaro foi para Barcelona e foi com oxigênio lá para Barcelona, tal, a filha dele, quando nós perdemos lá, falou que não importava a derrota, o que importava é que ela estava em Barcelona, viajando, né, tal, pelo Santos. No hotel 10 estrelas. 10 estrelas. Então, de repente, assim, governar doente, às vezes até dá. Você tem um exemplo do Santos, né? Que o Odílio segurou a bomba e o Luiz Álvaro aparecia, né? Então, às vezes, até pode ser, né? Então, vamos mudar o exemplo do Dario do Escurinho e vamos chamar o exemplo do Leandro Damião e o Stefano Yuri, então? Pode ser? Tá bom? Não, também. Pode ser, mas é que o Dario fazia gol. Eu sei. Eu até elogiei a Dilma, que o Dario fazia gol. Infelizmente não dá. A Dilma com 38% de aprovação, isso não sou eu que estou falando, eu até tenho respeito por ela como presidente do país, mas 38% ela não consegue fazer as mudanças. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que o Eduardo Campos pode preocupar a Dilma também, porque como o Márcio França, deputado do seu partido, falou, sim, só 10% da população brasileira, ou 20%, conhece ele. E desses 20%, ele conseguiu ter 10% a 12%. Se ele conseguir infiltrar nos lares de uma maneira mais forte, com a Marina, pode ser que ele alcance, porque ele tem 10%, mas não é conhecido. O Aécio deve ter uns 10%, 12%, mas é muito conhecido. E a Dilma, que é muito conhecida, tem 38%. Quer dizer, o Lula tinha 75%. Então, acho assim, talvez o Eduardo Campos possa incomodar com a Marina se ele for mais conhecido, né? Agora também depende de proposta, né? Desconhecida por 2% apenas da população pelas últimas... A Dilma, né? Então, 98%. 98%. É só pela margem de erro, só pelo... E só 10% a 20% conhece o Eduardo Campos, né? Quer dizer falta o teu partido o quê? Promover o candidato, eu, como sou um cara muito polido, o Eduardo Campos, que acabou de sair eticamente do governo de Pernambuco, quando ele ficou 7 anos e 4 meses, ele tem a mesma idade do Edgar, um pouco mais novo que o Edgar, não vou maltratar o Edgar, aqui, e a mesma idade do Olívio, eu não sei a idade, então eu não vou falar, mas a mesma idade do Filete. Acho que ele é mais novo, ele tem do Fabião. Acho que ele não tem 50 ainda. Não tem, ele não tem 50, tem 49 anos. Ele acabou de ter o quinto filho, o Miguel, uma coisa de 4, 5 meses. O Eduardo é uma pessoa boníssima, eu conheço, eu estou filiado no PSB há 16 anos, eu conheço há 16 anos, ou seja, éramos meninos de 33 anos, né? Quando a gente convivia nos primeiros congressos que eu fui nacionais do PSB, mas é uma pessoa de uma formação, sabe aquele político de DNA, da família Reis, o fato de estar num estado absolutamente vulnerável pela fragilidade da Caatinga, do Sertão, que é o estado de Pernambuco, as dificuldades de condução de política pública, não é um estado rico em ponto de vista industrial, tem lá assim o porto, mas eles transformaram a Recife Digital, o Porto Digital, é uma figura absolutamente admirável do ponto de vista pela sua história política, pela sua conduta. Então, acho que vai ser um momento muito rico essa eleição majoritária. 3 grandes polos, vamos falar a Dilma, como essa continuação, e posso até falar um continuismo de um processo que se acreditou muito, um desgaste muito grande em função das coligações. O Aécio Neves, que assisti recentemente no Canal Livre a sua entrevista, com bastante poder de análise, ele está muito sereno, ele está cercado pelos bons assessores que o PSDB tem, e o Eduardo Campos, junto com a Marina, nessa eleição tripolar, para a gente falar.
né? Existe uma gíria da política, não sei se as pessoas conhecem, que é chamada terceira via. Eu não gosto muito. Quando você fala terceira via, você reconhece os outros dois como a primeira e a segunda via, que seria a Dilma e o Aécio. Eu acho que o caminho que Eduardo e Marina estão tomando, o grupo da Marina, da Rede de Sustentabilidade, eles se autodenominam, não sei se a Olívia conhece esse termo, eles se autodenominam sonháticos. Alternativa, então. O sonhático se encaixa com aquele conceito de utopia, ou seja, buscar uma perfeição sem nunca, com a certeza que nunca vai alcançá-la. Então isso é muito bacana do ponto de vista, ter pessoas assim na política, não são sonhadores, são sonháticos. É uma mistura de atividade, de proatividade, porque você oferece o nome à sociedade, como eu fiz isso a minha vida inteira, desde a minha primeira eleição aos 35 anos. Então é muita alegria de ver esse momento que o Brasil está levando. Agora, o Edu fez uma fala, e eu queria exatamente, só para repassar para a Olívia, quando a gente fala da possibilidade de o Lula voltar a figurar como candidato, eu acho isso absolutamente improvável do ponto de vista de decisão partidária do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, eles são muito claros. Para eles interessa ter essa polaridade como existe na política americana. De um lado, eles, a pseudo-esquerda, porque os membros do PT, inclusive aqui regionais, já chamam a esquerda brasileira, o PSTU, o PSOL, o PCO. Eles não se consideram mais a esquerda. Eles são hoje um grupo de progressistas. É que a palavra progressista torna Mas você usou Lula... no primeiro bloco. Sim. Hoje, eu vou usar agora. A esquerda hoje é demodê também. Sim, demodê, exatamente. Amém. Amém que seja. Isso é importante. Então, por que eu estou falando isso? Esse movimento que eles fizeram para os dois, tanto o PSDB, que não faz uma oposição ferrenha porque sabe os compromissos éticos do próprio PT e não usa um denuncismo gratuito como estratégia, agora partiu para justificar o porquê das CPIs. Agora, como é que um Partido dos Trabalhadores, que foi o campeão de produção de comissões parlamentares de inquérito, vem com um discurso, com essa disfarçatez na mídia nacional, colocar pá de cal em processos de investigação no país? Então, que nada é essa? Que postura é essa? Então, Fabiano, você acha vou passar para o Olívio. Você acha que, por exemplo, eu e o Boturão estamos equivocados quando a gente acha que o Lula pode voltar, mas o seu candidato que você falou, Mercadante, também já não pode mais. Também não, que é uma estratégia. Eu tirei o Olívia dessa discussão que ela vai falar agora. O Mercadante só fala. Teria que ser antes do dia 4 de abril. Ele não pode mais. Teria que ter sido antes. Ele foi para a Casa Civil. Então, na sua opinião, que é uma opinião abalizada de quem está no partido, para você, então, pelo que eu entendi, se a Dilma estiver baixo não volta o Lula, então para você é Dilma e Dilma, é isso? Sim, Dilma que Mercadante você citou aqui não pode mais. Exatamente. Então é Dilma e Dilma. O meu sonho, Olívia, só para fechar, eu vou falar rapidinho. O meu sonho de ver uma eleição melhorada era uma reunião da macro nacional do PT e uma decisão, eu ia falar da decisão, quando eles peitaram na eleição de 2010 a proibição de composição do PT com outros partidos, principalmente o PSDB. Essa declaração de guerra oficial, eu quero saber quem vai ser o primeiro dos candidatos presidenciáveis a falar por que o PT não merece a reeleição. O PSDB já está indo para esse caminho, o Aécio sinalizou muito claro. Ele quer retomar o processo de crescimento, ele não quer dar oportunidade de uma continuação desse grupo. Já a Marina e o Eduardo, qual é a estratégia? De reconhecimento das ações do Partido dos Trabalhadores, mas colocando a culpa, adivinha de quem? Do aliado que não se toca nem o nome deles aqui, que é o PMDB. O grande, entre aspas, culpado dessa desordem física e social que o Brasil vive na política é o PMDB. Tem que ser dito em grandes letras. Desculpa, é que eu vim aqui da sala de aula, eu falo demais da sala de aula, eu vim aqui e esse ano eu prometi que eu vou ser menos mais sucinto. A gente fala que tem uma estratégia aí na política, né, que a gente chama de PMDbização, né, que é o fato de um partido político ele não se posicionar nem de um lado nem de outro. Quem está no poder, ele vai atrás. Mas isso não é só característico do PMDB, é característico de vários partidos. Inclusive, a gente está vendo aí uma tentativa de um partido se diferenciar do outro, da Marina se apresentar como terceira via,
menos com propostas e mais com críticas a outros candidatos. Então, o que a gente está vendo? O Aécio Neves fala mal do PT, o Eduardo Campos fala mal do PT, o PT fala mal do PSDB e do PSB também, e a gente vê poucas propostas na fala, no discursos dele, aí sim eles conseguiriam se diferenciar como primeira, segunda ou terceira via. A gente começou o bloco falando de educação e eu estou vendo quase nenhum candidato falar de educação, do Plano Nacional de Educação. É verdade que a educação é central no Brasil. Você tem 3 movimentos aí na história da educação recente do Brasil. Um que é incluir os alunos, o outro que é mantê-los na escola e agora uma discussão sobre qualidade. Então é uma história muito recente, é uma tentativa muito recente. Essa inclusão, ela aconteceu, o Paulo Renato foi um dos responsáveis por incluir mais gente no ensino universitário, permitindo que houvesse mais universidade, né? Privada, e agora você tem toda uma discussão a respeito de qualidade. Sem dúvida, para você ter mais qualidade no ensino fundamental, médio, superior e infantil, não precisa de mais dinheiro, mas precisa também de dinheiro. Você precisa de uma proposta aí de transformação da sociedade inteira, na forma como os pais encaram a educação, na forma como a sociedade encara a educação, e também na forma como é gerido, como é administrado esses gastos públicos. Vamos para o rápido intervalo, voltamos já já para o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional Debates. Até já. De volta ao terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Debates, que conta aqui sempre com a participação importante da Olívia Pérez, cientista política. Hoje conosco também o Eduardo Filetti, médico veterinário, e o nosso Fabião, né, professor Fabião. Programa gravado nessa edição, você acompanha aí, sem dúvida nenhuma, um debate interessante sobre o quadro nacional, né, que está colocado aí, reeleição de Dilma Rousseff, o volta a Lula dentro do Partido dos Trabalhadores, as pré-candidaturas do Aécio Neves e do Eduardo Campos, né, do PSB, o partido representado aqui na mesa pelo professor Fabião, né, e a educação, um assunto que a gente tentou debater e discutir com um pouco mais de profundidade no bloco anterior, como a Olívia fechou, né? Temos 3 educadores aqui, 3 professores aqui na mesa, e os 3 se ressentem, evidentemente, né, de maiores investimentos, né, de um país diferente, né, nessa questão educacional. Né? O pessoal sempre lembra muito dos tigres asiáticos, né? Quando tomaram a decisão de investir na educação, deram um salto de qualidade, criaram novas gerações, né? E tomaram aí o mundo, né, com novas criações. Você vê hoje a Honda, a Hyundai, a Kia, enfim, dominando o planeta aí com automóveis aí extraordinários. Você falou da Hyundai, só para pegar um gancho, tem uma fábrica da Hyundai que, salvo engano, acho que produz quase 300 navios por ano. É quase um navio por dia. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas pesquisas que trazem resultados de países com uma cultura absolutamente diferente, com contexto absolutamente para cá, né? Então fala assim, a gente tem que ser que nem a Coreia, investir, lá eles investiram em professor, né, no salário, que dá certo. Aqui, se você investir só no salário, sem transformar uma concepção sobre o que é educação, o que é bacana numa sociedade, você não transforma. Então a gente tem uma cópia dos modelos aí no exterior, geralmente dos Estados Unidos, que nem sempre funciona. O Brasil precisa de mais estudos sobre educação. São outras regras. Essas tropicalizações costumam dar errado. E, de fato, quem estava nos acompanhando, a gente estava tentando historiar as grandes transformações da educação, lembrando que, acho que um grande momento, o último ministro da educação que, pelo menos, alimentou a mim uma esperança, foi Cristóvão Buarque. Que era um candidato que tinha como proposta a educação, as pessoas falam o seguinte... Não, a vida dele, o Cristóvão é genial. Educação é central. Quando ele foi candidato a presidente, teve uma votação baixíssima. Exatamente. Não, se fosse assim, seguramente os candidatos, tanto o Serra quanto o Alckmin, jamais se elegeriam. Porque o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, perdeu toda a sua capacidade de vanguarda, de juntar essas cabeças geniais, da universidade pública, privada, de toda essa formação, esse número é o estado que tem o maior número de doutores, mestres. A gente foi incapaz de fazer essa conexão da sociedade para fazer a revolução. Aqui era para ser um modelo, a ponto de essa revista eletrônica do domingo, quem assiste aqui, que é o Fantástico, que eu falo que é bipolar, né? Num domingo eles mostram escolas de palhoça, com cadeiras, uma de cada tipo, sem braço, sem banheiro, criança fazendo suas necessidades fisiológicas num canto no matagal. E no outro eles apresentam as escolas de excelência do Brasil, para mostrar que o Brasil tem, a marca do Brasil é esse abismo social, ou seja, questões, escolas que são referência hoje
para uma educação transformadora como a gente quer, holística, emancipatória, crítica, e escolas que não oferecem as mínimas condições de desenvolvimento de uma cidadania plena. Isso é Agora, importante o que falar. falta, afinal? Filete, você milita no meio universitário, os três aqui no meio universitário. Ninguém aqui dá aula em escolas aí da periferia, né? Nem no ensino básico, né? O que for? Porque eu acho que não adianta você investir em grandes universidades e coisas. Isso o ensino básico não ajuda, tá certo? Vocês devem receber na sala de aula alguns alunos que vocês olham e falam assim, Deus Pai, como chegou aqui, né? Eu acho que eu escuto isso com frequência. Eu fico muito contente quando ele chega, porque os alunos que chegam agora na universidade, eles são uma exceção do que era antigamente. Pelo menos quando eu fiz faculdade, ou você tinha dinheiro para pagar uma particular, ou você tinha estudado numa particular para entrar numa pública, né? Então o pobre ele realmente não tinha acesso. Hoje você tem acesso e toda uma preocupação com a educação, né? Em trazer um ensino médio, um fundamental, essas etapas anteriores. Mas quando eu olho para eles, eu não faço essa cara, não. Fico contente. Mas, Turão, eles têm chego onde eles chegaram. Eu queria fala, Filete, eu quero fazer uma ponderação também. Eu queria fazer eu vou voltar, vocês estão falando da macro, eu vou voltar aqui para a micro, né? A gente fala aqui, por exemplo, em São Vicente, a Imigrantes corta 7 pontos, né? E de 7 pontos dos dois lados, teria que pôr 14 viaturas, vezes 3, cada uma 8 horas, seria mais contingente de viaturas que tem. Tal. Aí fala que, por exemplo, hoje em dia a gente tem que construir um santuário na chegada da cidade, porque as pessoas ficam rezando o terço, quando para tudo, para não ser assaltadas, né? Então a gente pergunta, o que foi investido socialmente? Eu não estou falando do governo A ou B. O Fabião pegou pesado com o PMDB, eu também não acho que o PMDB é o bom problema do Brasil. Acho que tem gente boa no PMDB, mas acho que ele tem uma certa razão. Mas tem muita gente boa também, como tem outros partidos que vão na cola também. Mas eu queria dizer assim, o que foi feito na região das cotas, tirando o governador que tirou as pessoas de lá, parabéns e tal, mas em termos de curso profissionalizante, escolas de esportes, o que foi feito lá? O que tem para... Cadê o Via Rápida, né? O que tem, não. Cadê o Via Rápida? Não estou criticando o AUB, mas o que tem naquela... Tem que criticar, porque foi ridículo que nós estamos na região, mas o que tem para o jovem da região? O governo chega lá, o Estado chega lá, não chega. Aí o cara vai para onde? Para o tráfico, para o roubo. Mas nós temos escola profissionalizante lá, nós temos escolas, nós temos o recreativo, nós temos creche lá. Então, assim, não adianta a gente só construir presídio. Nós temos que construir presídio, sim. Leis mais duras, sim. Mas temos que educar o jovem. Se a gente não colocar o jovem no ensino, nós vamos ser rolezinho, passeata sem função, tal. Ou seja, até eu queria avisar, Butrão, que amanhã vai ter uma passeata, eu acho um absurdo, lá no Shopping Iporanga, tá na rede social. Passeata, eu perguntei para um jovem no Facebook, para quê? Para passeata. Eu falei, mas vocês estão reivindicando... Passeata por passeata. Vocês estão reivindicando o quê? A condução que vocês não pegam, que o pai de vocês tem carro, que o pai de vocês pague menos imposto de renda. O que vocês querem? Mais chocolate, menos ovo de pá? Não querem nada. Então, eu acho isso. Então, nós temos que fazer o quê? Melhorar a cultura dessa molecada, ter mais chance de trabalho, alguma outra coisa para que a gente possa criar emprego, criar educação. Porque do jeito que está, o Estado não consegue chegar... Eu acho absolutamente coerente e correto o que você está falando. Só que eu canso de bater aqui, já escrevi várias vezes sobre isso, e em outros programas de outras emissoras, eu sempre dizia uma coisa. Entre eleição, sai eleição... E está lá o debate, a saúde, a educação. Então, estamos mais focados aqui na área da educação. Vamos primeiro focar mais aqui na área da educação. Faltam 5 minutos para a gente fechar aqui. Eu vou falar rapidamente para... Por que é que não conseguimos? Eu vou tentar só fazer uma coisa. Investimento em educação, em segurança, é investimento que vai dar resultado a longo prazo, né? Mas o PT dá 16 anos aí, né? Já deveria, né? Deveria, né? Já deveria, não, 12, assim como... Mas vai ficar 16, não é? Por quê? Não sabemos. Se ganhar. Não sabemos. Toda 12, desculpa. E aqui a gente tem que distinguir uma coisa, porque segurança é responsabilidade do governo, pelo menos mais perto da gente, do governo estadual. É importante a distinguir que faz parte o que é atribuição do governo municipal, estadual ou federal, porque a gente critica e continua votando nos mesmos. Então, eu ouço muita gente falar que está muito inseguro, que não dá para andar nas ruas, e sem dúvida, os últimos dados mostrou que nunca teve tantos roubos no estado de São Paulo, né? Desde que começou a série histórica, nunca chegou a esse número que chegou agora. Mas a pessoa continua votando no mesmo partido, não se abre para propostas diferentes que tenham como central a educação. Então, a gente tem que trazer um pouco a responsabilidade para nós mesmos como eleitores, isso né? mesmo. A gente joga no outro, mas é o outro que está lá que não tem como esse projeto. Fabião. A gente patina ainda em educação, saúde e segurança. E mexer em segurança, essas coisas, não dá muito voto, não. Dá mais voto você fazer um projeto que tenha leis mais duras. Eu concordo com você. Eu queria perguntar aquilo que você não conseguiu responder.
que você acha que você já teve lá com o vereador por 2 mandatos? Sim, Se, 3 mandatos. 3 mandatos, desculpa. Se 25% do arrecadação de Santos, mesmo a gente sabendo que a arrecadação vai para o governo federal, vai para o governo estadual, tudo, mas Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, se é muito dinheiro ou se é pouco dinheiro, eu queria que você falasse, falta gestão ou falta dinheiro? Eu vou te dar um exemplo bem prático para não devagar, tá? Não devagar, devagar. Quando, no meu primeiro mandato, em 2001, eu recebia uma demanda de varejo na política de 5 a 6 vagas por semana para vagas em creche. Nesses 14 anos, com esse investimento, praticamente não existe hoje déficit de creche na cidade de Santos. Então isso tem que ser louvado. Senão a gente fica só criticando e parece que as coisas não aconteceram. O que eu acredito, de fato, que é a pergunta central do Edgar, é que cada um de nós, o Edgar, a Olívia, você, cada um de nós somos uma micro-revolução permanente. Cada um de nós está se reinventando, está buscando uma nova forma de viver, quando é idoso, quando é jovem, quando perde o emprego, quando faz uma opção de caminhar à praia, de mudar a alimentação, de mudar o cabelo, o penteado. Então, essa micro-revolução de cada indivíduo, ela que transforma uma nação. Eu posso falar isso que na educação, o acerto da municipalização do ensino fundamental é genial. Hoje, das 80 unidades municipais de ensino que a cidade tem, algumas delas são de excelência do ponto de vista dos indicadores. O Brasil hoje tem métrica. O Brasil tem hoje dados qualitativos e quantitativos para estabelecer metas e indicadores novos de transformação. Isso existe. Isso é uma conquista não do PT, não do PSDB, do povo brasileiro e dos governos que não fazem mais do que obrigação de melhorar a sua entrega de serviço. E essa entrega se dá com o reconhecimento e a qualificação dos quadros funcionais, de profissionais que optaram em se tornar funcionários públicos por um processo, na grande maioria, de concurso público, tá? E que constroem, de fato, um serviço de excelência de acordo com o seu métier e sua função. Então, deixar bem claro, viu, Edgar, que essa revolução está em processo. Talvez não na velocidade que a gente deseje. Porque eu estive nesse final de semana numa comunidade chamada Mangue Seco, em Butantã, onde as pessoas são geniais, um acolhimento, um carinho, mas onde o Estado está longe de estar presente. Mas existem sinais de mudança, sem dúvida. Do lado da sede dessa comunidade fica a base territorial de um projeto de transformação que é o Santos Novos Tempos, que é um projeto da cidade de Santos que vai transformar uma região, dar dignidade para as pessoas que moram hoje nas palafitas, nas favelas, morar em locais dignos onde você exerce uma cidadania plena. Então, acho que a fala, o brasileiro precisa entender que o político é uma forma de trabalho. O político ele não entrou para ser deputado, vereador, para sua redenção econômica, para ele aparecer aqui com o paletó da Colombo, fazer a propaganda da Colombo, e achar que ele é doutor de alguma... Ele vai salvar podia falar o grande Zenga, que é mais caro, o grande legado do Lula foi mostrar para esse país que não existe salvador da pátria. É dia a dia, é acordar de manhã, trabalhar e exigir dos políticos essa entrega e dedicação. Estamos em cima da hora, fechando aqui a edição do Painel Regional Debates. Obrigado a Olívia Pérez por participar com a gente mais uma vez, ao Eduardo Filete, ao professor Fabião. Obrigado a você que nos acompanhou. Programa de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas e um pouquinho mais na frente, depois do JB, às 10 da noite, o Painel Regional. Obrigado, tchau. Fabião, tu não responde.